pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai trabalhar sobre sistemas de numeração. A gente já tinha conversado sobre alguns assuntos, anteriormente. A gente tinha falado sobre as operações com números racionais, sobre o posicionamento dos algarismos. Hoje eu vou dar uma retomada, porque isso tem tudo a ver com as nossas operações, tá? Se a gente erra o posicionamento do algarismo, o resultado não sai como o esperado, tá? Então eu vou dar uma retomada bem legal hoje, mas antes eu resolvi falar sobre um tema que a gente já trabalhou também, mas que eu acho interessantíssimo e vale a pena a gente conferir. Eu fiz um misto hoje entre geografia e matemática. Exatamente, geografia tem tudo a ver com a nossa aula e eu vou mostrar a vocês, certo? Antes de eu começar a minha aula, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Primeiramente, você que está me assistindo agora pela TV Nova Nordeste, canal 22.3, já baixou o aplicativo do Educa Recife? Não, professora, é porque eu gosto de assistir ao vivo na TV. Mas no aplicativo você consegue também. Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha e manda teu recadinho. Consegue assistir ao vivo pela TV, pelo aplicativo você assiste ao vivo e, além disso, você ainda pode mandar seu recadinho para mim, para sua professora, para sua mãe, para o seu pai e para a professora Abigail Viana, que está aqui para fazer essa interação, para dizer para mim o que vocês estão escrevendo, beleza? E aí, professora, tudo certo por aí? Tudo ótimo, bom dia, turminha. Estamos aqui aguardando aquele bom dia que você sempre manda. Pode, como a professora, dizer o nome da tua professora, tua escola, que ela vai mandar ali aquele beijo, aquele abraço. E eu sei que deve ter perguntas na aula, ela precisa que vocês respondam, tá joia? Exatamente. Então, o pessoal que estava aqui na de português, Juliana, Laura, vamos continuar aqui do mesmo jeito, interagindo, que eu vou amar ler o recadinho de vocês. É isso aí, hoje o chat está dominado pelas meninas, hein? Juliana e Laura deram um show nas respostas, estavam atentas à professora Abigail. Meninas, conto com vocês. Eu quero saber cadê a presença dos meninos também, Quem é que vai responder aos desafios? Vocês sabem que eu gosto sempre de incentivar vocês a participar, Então não perde tempo já. Quem ainda não baixou o aplicativo, baixa, já deixa a mensagem que eu vou ler aqui ao vivo para cada um. Professora, eu não consegui assistir a aula ao vivo, não consegui assistir a reprise, não consegui baixar o aplicativo, vou perder as aulas. De jeito nenhum. Você não tem motivo para não acompanhar as aulas do Educa Recife. Por quê? Porque no YouTube essas aulas serão disponibilizadas no canal do Educa Recife. Então, perdeu, precisou estar na escola, ou foi ao médico, ou não conseguiu acordar na hora, não tem estresse. Vai lá no YouTube, canal Educa Recife. Essas aulas vão estar lá para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Beleza? Para me ajudar na acessibilidade, para garantir que mais pessoas consigam acompanhar as nossas aulas, Midian está aqui fazendo um trabalho belíssimo de interpretação de Libras. Interessante, Eu acho interessantíssimo. Essa equipe sempre está presente, ajudando, claro, colaborando com as nossas aulas. Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Hoje, eu vou trabalhar com vocês sobre as regiões do Brasil. Mas antes, a professora Abigail tem algum recadinho? Eu tive que lhe interromper, desculpa, porque a Juliana pediu, por favor, para você mandar um beijo para a professora dela, Janaína, que aniversariou ontem. Um beijo. Qual é a escola de Juliana? Ela não falou. Se eu não me engano, é Mundo Esperança, se eu não estou enganada. Aí, Ju, confirma para mim, Juliana. Eu já adianto. Beijo, Janaína. Tudo de bom para você, que você consiga tudo que você merece. E eu sei que os seus alunos são grandes presentes, Dá para ver por Juliana, que fez questão de lembrar do seu aniversário. Beleza? Grande beijo aí.
Vamos falar sobre as regiões do Brasil. Vocês já pararam para pensar o porquê o Brasil é dividido em regiões? Como é que é feita essa divisão? Como é que alguns estados estão numa região e outros estados estão em outra? Como isso é feito? Como essa divisão acontece e para que a gente percebe essa divisão? Para que essas divisões acontecem? Vocês sabem, eu trouxe, claro, um mapa, né, com as divisões das regiões aqui do Brasil. E vocês vão entender que não é uma divisão aleatória. Existem aspectos específicos que fazem com que os estados pertençam a determinada região. Falar que nosso Brasil é um gigante não é nenhum exagero. O Brasil apresenta grandes diferenças internas quanto à população, ao relevo, à hidrografia, ao clima, à vegetação e às atividades econômicas. Por isso, foi criada uma divisão regional para facilitar o seu estudo e a sua administração. Primeiramente, são levados em considerações os aspectos de cada localização. Como assim, professora? Eu, claro, vou entrar na nossa região, que é a do Nordeste, certo? Presta atenção, nós temos vários estados que fazem parte da região Nordeste. O que elas têm, o que é que esses estados têm em comum? Nos estados do Nordeste, a maioria tem o quê? Praia. E o clima do Nordeste, como é? Normalmente, as temperaturas são mais altas. E a vegetação? E a hidrografia? Nós temos uma faixa litorânea grande, inclusive é a maior. A nossa costa litorânea é a maior do Brasil, região Nordeste. E se eu fosse falar de outras regiões, professora? A região Norte, por exemplo, é onde se concentra a maior extensão de florestas, por exemplo. E a região Sudeste, professora? Na região Sudeste, a gente tem o maior índice de desenvolvimento econômico. E no Sul, professora? Normalmente, no Sul, as temperaturas são menores, ou seja, lá é um pouco mais frio do que a região Sul. E na região Centro-Oeste, professora? Na Centro-Oeste, por exemplo, nós temos o Distrito Federal, que é onde é localizado o Palácio do Planalto, onde o presidente ele toma a maior parte das decisões. Então, cada região ela tem algo específico e essas divisões facilitam tanto o estudo como a administração. Por quê? Imagina se todas as decisões do nosso país ficassem concentradas só com a presidência da República. Imagina se só uma pessoa ficasse responsável por tomar todas as decisões. Claro, o presidente da República ele é a autoridade máxima do país, mas existem outros representantes que tomam as decisões em seus territórios. Por exemplo, o nosso estado de Pernambuco tem o governador. Na cidade do Recife nós temos quem? O prefeito. Então, o prefeito toma as decisões relacionadas a Recife. Claro, Jaboatão também tem o seu prefeito. Camaragibe tem uma prefeita, inclusive. Aí a gente tem Paulista, Olinda e os outros municípios. As decisões são tomadas dependendo de cada território. Claro, existem decisões que só podem partir do governo federal, que no nosso caso é representado pelo presidente da República. Beleza? Então, essas divisões, elas são importantes, porque fazem com que a administração e esses estudos sejam feitos de forma mais específica. Eu não tenho, por exemplo, como comparar o clima da região Nordeste com o clima da região Sul. Cada uma dessas regiões tem as suas especificidades.
É, professora, é. Isso está diretamente ligado à vegetação também. Por exemplo, se você resolver plantar alguma plantinha que normalmente ela se desenvolve no frio, por exemplo. Vamos dizer que ela vai se dar muito bem na região sul, mas quando ela vai para o Nordeste vai ter muito problema de desenvolvimento. Por quê? A temperatura é maior. Entenderam? Então, existem vários aspectos que determinam essa divisão de regiões, certo? E claro que eu trouxe a divisão certinha para a gente focar um pouco mais. As regiões do Brasil são recortes territoriais repletos de particularidades, cada uma tem a sua, que levam em conta aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais e físicos. Muitas foram as divisões regionais feitas no Brasil pelo órgão responsável, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A gente pode falar aqui, ó, eu acho bem interessante as comparações dos aspectos culturais. Exemplo simples, o nosso carnaval. O carnaval do Nordeste ele é diferente até dentro da própria região. O carnaval de Recife, por exemplo, é completamente diferente do carnaval de Salvador. Então, eu estou na mesma região e tenho particularidades dependendo de cada estado. Imagina quando eu mudo de região. Se eu fosse pensar, por exemplo, no carnaval da região sul. São situações completamente diferentes. Por isso que é importante a gente focar na particularidade de cada uma dessas regiões. E o IBGE é responsável por essa divisão, tá? Desde a invasão, né, do Brasil, houve algumas divisões, mas a atual que a gente tem são essas 5, onde eu separei cada uma dessas regiões com as suas especificidades, tá? A gente vai começar, claro, pela região norte, que é representada pelos estados Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Vejam quantos estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estados formam a região norte. E a gente tem algumas observações. A região norte é, em termos de extensão, a maior região do Brasil, com uma área de, meu Deus, quantos números? 3.853.676,948 quilômetros quadrados, divididos entre 7 estados. Presta atenção, ela é maior em termos de extensão, ela é a maior. Olha quantos números. Professora, é por isso que a senhora vai trabalhar sistema de numeração? É sim, é por isso que a gente vai entrar nesses termos para saber o valor de todos esses algarismos. Grande, né, o número? Pois é, a gente precisa ficar atento ao sistema de numeração para conseguir e perceber a grandiosidade, né, inclusive dessa região que é enorme. Aí eu tenho a região centro-oeste, que é onde diz que fica localizado o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A região centro-oeste é a segunda maior região do país, quando o critério é extensão. É importante a gente destacar isso, porque ela é a segunda em termos de, vamos dizer assim, de tamanho, né? Sua área é de aproximadamente 1.606.403 quilômetros quadrados e é constituída de 3 estados. Aí eu venho para a nossa região, né? Nossa, maravilhosa eu vou defender o nosso peixe, né? A região Nordeste é composta por 9 estados, ó. Tem a maior quantidade de estados, hein? Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A região Nordeste é a terceira maior do Brasil, com uma área de aproximadamente 1.544.291 quilômetros quadrados, constituída por 9 estados, sendo, portanto, a região com maior número de unidades
federativas. É a região que tem mais estados, certo? Por isso que eu disse para vocês, a gente precisa identificar a especificidade de cada uma. Ó, a região norte, ela é a maior, mas tem menos estados. Já a região nordeste, ela é a terceira maior, mas tem a maior quantidade de estados. Aqui eu tenho a região sudeste, né? Aqui a gente pode falar imediatamente sobre desenvolvimento econômico. Os estados da região sudeste são Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A região sudeste, em extensão territorial, olha aqui, é a segunda menor do país, atrás apenas da região sul. Abrange uma área de aproximadamente 924.620 km² e é composta por 4 estados, 2 deles considerados os mais representativos no que tange o desenvolvimento, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Em termos de extensão, a região sudeste é a segunda menor, só perde para o sul, e no mapa a gente consegue perceber isso. Mas é onde se encontra o maior índice de desenvolvimento, em São Paulo e Rio de Janeiro. Entenderam? E por último, a gente tem a região sul, pequenininha, mascote, né? Representada pelos estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região sul é a menor região em extensão territorial do país, com uma área de aproximadamente 576.774 km². Difere-se das demais regiões, especialmente pela colonização predominantemente europeia nela feita. Essa região é formada por 3 estados. Lá existem colônias alemães, por exemplo, é uma grande representação. Lá no Rio Grande do Sul, ali pelo Paraná, vocês vão encontrar muitas famílias muitas famílias europeias, né? Exatamente. Se você for para lá, você vai perceber que grandes colônias ainda existem por lá. E eles fazem questão de manter essa cultura, tá? Região sul, a menor região do país, certo? Então, vamos lá. Aí aqui eu já tenho algumas características da nossa região. Eu deixei aqui destacado, ó. Você consegue citar algumas características da região onde você mora? Será que você consegue dizer alguma característica da nossa região? Qual é a nossa região? Nordeste, né? Então, diz para mim aí rapidinho no chat. Qual é a característica que marca a nossa região Nordeste? O que é que vem na sua cabeça quando você pensa em região Nordeste? Eu já estou pensando em uma aqui. Eu já estou pensando em uma. E aí, professora? Laura disse que é quente. O clima, perfeito, Laura, verdade. Normalmente as temperaturas do Nordeste são mais altas, não é isso? Muito bem. Será que tem outras? Eu vou continuar e vocês vão escrevendo aí. A região Nordeste é a segunda região com o maior número de habitantes. Olha aí, ó. Não é a maior em termos de extensão, mas tem uma grande quantidade de habitantes. Isso é verdade, viu? Se a gente falar por Recife, tem muita gente mesmo. Possui a maior costa litorânea do país, né? Uma coisa que a região do norte tem é praia, né, gente? A gente pode reclamar de qualquer coisa, mas por falta de praia, não é. Se a gente quiser ir todo final de semana para uma praia diferente, a gente consegue, que são muitas, né? A gente consegue. Que coisa boa. Nós do Nordeste moramos onde as pessoas passam férias, não é isso? E que coisa boa viver nessa região. O Nordeste detém o terceiro maior PIB do país e, portanto, é a terceira economia. Vejam bem, a região Nordeste não é só festa, não, é economia também. A terceira maior economia do país. Vê que massa.
O turismo é uma das atividades mais preponderantes na economia nordestina. E é verdade, quando acontece o período de férias, né, muita gente vem. Por isso que eu falei anteriormente, nós, nordestinos, moramos onde as pessoas passam férias. E quando elas vêm passar as férias aqui, elas deixam dinheiro, não é isso? Elas aquecem o mercado através do turismo. E aqui eu já vou entrar no nosso assunto, né, onde a gente já falou sobre sistema de numeração, né, que é o sistema de numeração decimal, porque o agrupamento é feito de 10 em 10, lembram disso? Por isso que se chama sistema de numeração decimal. E eu tenho os meus símbolos, né, que são os algarismos, que tem o 0 ao 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Os símbolos matemáticos utilizados para representar um número no sistema decimal são chamados de algarismos, que são utilizados para contar unidades, dezenas e centenas. Com os algarismos, formamos numerais. Numeral é o nome dado a qualquer representação de um número. Como assim, professora? Os meus números, eles são compostos por algarismos. E por que eu estou dizendo isso? Dependendo do posicionamento desse algarismo, eu tenho valores diferentes. A partir do agrupamento de 10 em 10, surgiu a primeira definição, o grupo de 10 unidades, que recebe o nome de dezena. Assim, cada grupo de 10 dezenas forma uma centena. Os grupos de 1, 10 e 100 elementos são chamados de ordens. Cada ordem forma um novo grupo denominado de classe. Lembra do pontinho que eu falei? Sempre quando no meu numeral estiver um pontinho é porque eu estou mudando de classe. Porque são 3 ordens que eu tenho, que é a ordem das unidades, das dezenas e das centenas. Passou disso, outra classe. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E por aí vai, certo? Aqui eu tenho uma representação, uma tabela aqui, ó. Primeira ordem, 3. Unidade, dezena, centena. Mudei de classe. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Mudei de classe. Nesse caso eu tenho 3 classes aqui, ó. Unidade simples, milhar e milhão, certo? Tem como continuar? Tem, mas aí o número, ele estica demais. Por que eu deixei na unidade de milhão? Por que eu deixei na classe do milhão? Porque aqueles numerozinhos daquelas regiões estão na casa do milhão, certo? A região Nordeste, isso aqui é para a gente ler e prestar atenção no número, hein? A região Nordeste abrange 9 estados e corresponde a quase 18% do território brasileiro. Possui uma área de aproximadamente 1.544.291 km². Eu quero que vocês prestem atenção no número que eu acabei de ler. 1.544.291. Se eu te perguntasse agora, quantas classes e quantas ordens tem esse número, você saberia me dizer? Eu tenho quantas classes aí, se a gente prestasse atenção nos pontos e nas divisões? Quantas classes? Lembrando que as 3 ordens eu mudo de classe. Como é aí? Presta atenção, quinto ano, isso é muito importante, porque para a gente conseguir colocar os números nos seus posicionamentos para realizar as operações, a gente precisa identificar o valor dos algarismos, certo? Por exemplo, a unidade tem que ficar embaixo de unidade, dezena tem que ficar embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Hoje eu só quero a identificação. E aí, professora? Laura respondeu que a alternativa é a alternativa B de bola. B de bola. Será? Será que eu tenho 3 classes aí? Laura está muito atenta, ó. 1 classe, 2, 3. E quantas ordens, professora? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Laura está corretíssima, letra B. Pessoal, presta atenção no valor dos algarismos. Vocês não colocam os pontos nos números à toa. Quando num número tiver aquele pontinho, é porque eu estou trocando de classe. Se eu troco de classe, eu uso o pontinho, beleza? A gente utiliza o primeiro pontinho, claro, quando a gente vai para unidade de milhar, tá certo? Valores acima de 1000, tá? Iguais ou acima de 1000, beleza? Será que eu tenho mais uma para encerrar? Aqui é só a representação mesmo. E agora eu já vou decompor, né? Porque eu não tenho muito tempo. Olha como é feita a decomposição. Não se preocupa, eu tenho outra aula que vai falar um pouco sobre a decomposição dos números. Hoje eu só trouxe para representar. E outro ponto importante é a gente saber ler os números, certo? Senão a gente confunde também. E aqui é o valor. Aqui é bem facinho. Era só para vocês me dizerem o valor do algarismo desse número, tá? Nesse caso aqui era o 9, que vale a 9 dezenas ou 90 unidades. Não se preocupe, eu vou voltar com esse assunto, ele é um pouco longo mesmo, mas eu dividi as aulas certinhas para ninguém se aperrear, beleza? Eu aproveito para agradecer a professora Abigail Viana. Muito obrigada, professora. E você acertou o nome da escola, você está com a memória muito... Estou com a memória boa. Você ganhou... Né, nosso jogo da memória, Juliana da Escola Municipal Mundo Esperança. Olha aí, um beijo para todo mundo da Escola Mundo Esperança. Pessoal, por hoje a nossa aula chegou ao fim. Eu coloquei até um fundo bem legal aqui da nossa cidade, que é maravilhosa, tá certo? A nossa cidade que fica na região Nordeste. E eu espero contar com a sua participação numa próxima, tá? Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.